Oi, turma maravilhosa, turmas do 6º e 7º ano. Meus amores, vocês estão participando, e eu também, e nossa escola, da Olimpíada de Língua Portuguesa, certo? Que é a mesma coisa que a OLP, a Olimpíada de Língua Portuguesa deste ano. Eu já enviei esse primeiro vídeo também no grupo e espero que vocês já tenham assistido. Primeiro, se não assistiram ainda, volte, retorne, tá? E assista esse. Esse segundo vídeo é esse próprio vídeo que estamos vendo agora, que eu estou gravando com vocês aqui, que é a nossa videoaula. Então vamos começar. O nosso gênero literário é qual? Memórias literárias. Esse é o gênero que vocês vão ter que trabalhar para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Então vamos ver aqui um pouquinho sobre isso. O que é memória? Memória é aquilo que ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas, lembrança, reminiscência. O que são memórias? Relato que alguém faz muitas vezes na forma de obra literária, gente, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha ou que estão fundamentados em sua vida particular. Então percebam esse nome, em forma de obra literária. O que são as memórias literárias? Memórias literárias geralmente são textos produzidos por escritores que, ao rememorar o passado, integram ao vivido e imaginado. Para tanto, recorrem às figuras de linguagem, escolhem cuidadosamente as palavras que vão utilizar, orientados por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem o leitor por cenários e situações reais ou imaginárias. Então, gente, no caso, quando vocês forem escrever as memórias literárias de alguém, esse termo literário quer dizer que nem sempre vai ter que ser real, tal qual como aconteceu, você vai poder imaginar. As narrativas que tem, estou aqui no primeiro parágrafo, tá? As narrativas que tem como ponto de partida experiências vividas pelo autor no passado, são contadas da forma como são lembradas no presente. E aí, o que é que eu vou escrever, né? Eu vou escrever as memórias de quem? Esse eu aqui, entenda você, aluno. Vocês, alunos do meu coração, vão escrever sobre as memórias de uma pessoa mais velha da comunidade em que vocês moram. Quando chegar o momento dessa escrita, vocês escreverão essas memórias em primeira pessoa, ou seja, como se fosse um entrevistado. Sim, vocês precisarão entrevistar essa pessoa, mas calma que iremos nos planejar. Agora vamos conhecer um trecho das memórias literárias chamado Transplante de Menina. Transplante de Menina, Tatiana Belink. Depois do almoço, continuávamos o nosso turismo carioca. Papai e mamãe mais o primo, feliz proprietário de uma baratinha, nos levavam, todos empilhados, a passear pela cidade do Rio de Janeiro. E foi assim que ficamos conhecendo o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Ai, que emoção! Pelo funicular, o bondinho pendurado entre aqueles enormes rochedos, e de onde se descortinava uma vista empolgante, só superada pela paisagem de tirar ainda mais o fôlego que se estendeu diante de nossos olhos quando subimos, passageiros de um outro trenzinho incrível, quase vertical, ao alto do Corcovado. Ali ainda não se erguia a estátua do Cristo Redentor, que é hoje o cartão postal do Rio de Janeiro. Mas me parece que o panorama era, por estranho que pareça, bem mais divino ao natural sem ela. Fomos passear também na Gávea e na Avenida Niemeyer, ainda bastante deserta, e na Tijuca, com sua floresta e sua linda cascatinha. Cascatinha, por sinal, era o nome da cerveja que papai tomava com muito gosto, enquanto nós, crianças, nos amarrávamos num refrigerante incrível que tinha o estranho nome de Guaraná. Não deixamos de passear pelo centro da cidade na elegantíssima Rua do Ouvidor e na muito chique Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal e suas escadarias, com seus bares e sorveterias na calçada. E, claro, na Avenida Rio Branco, reta, larga e imponente, embicando no cais do Porto, por onde chegamos ao Brasil pela primeira vez. E foi nessa Avenida Rio Branco que tivemos a nossa primeira impressão, e que impressão, do Carnaval brasileiro.
Eu já tinha ouvido falar em carnaval. Na Europa era famoso o carnaval de Nice, na França, com sua decantada batalha de flores. E o carnaval de Veneza, mais exuberante e tradicional, com gente fantasiada e mascarada dançando e cantando nas ruas. E havia também os luxuosos e acho que comportados bailes de máscaras, em muitas capitais europeias. Eu já ouvira falar em Fashion, Carnevale, Mardi Gras vagamente. Mas o que eu vi, o que nós vimos no Rio de Janeiro, não se parecia com nada que eu pudesse sequer imaginar nos meus sonhos mais desvairados. Aquelas multidões enchendo toda a avenida, aquele corso, o desfile interminável e lento de carros, para-choque com para-choque, capotas arriadas, apinhados de gente fantasiada e animadíssima. Todo aquele mundaréu de homens, mulheres, crianças de todos os tipos, de todas as cores, de todos os trajes, todos dançando e cantando, pulando, saracoteando, jogando confetes e serpentinas que chegavam literalmente a entupir a rua e se enroscar nas rodas dos carros. E os lança-perfumes? Que é isso, minha gente? E os cordões, os ranchos, os blocos de sujos e todo mundo se comunicando como se fossem velhos conhecidos, se tocando, brincando, flertando. Era assim que se chamavam os namoricos fortuitos, a paquera da época. Tudo numa liberdade e descontração incríveis, especialmente para aqueles tempos tão recatados e comportados. Tanto que, ainda vários anos depois, uma marchinha carnavalesca falava, na sua letra alegremente escandalizada, da moreninha querida que anda sem meia em plena avenida. Ah, as marchinhas, as modinhas, as músicas de carnaval, maliciosas, buliçosas e engraçadas. Algumas até com ferinas críticas políticas. E os ritmos, e os instrumentos, violões, cuícas, coisa nunca vista, tamborins, reco-recos e, finalmente, coroando tudo, as escolas de samba e o desfile feérico dos enormes carros alegóricos das sociedades carnavalescas, coisa absolutamente inédita para nós, com seus nomes esquisitos, fenianos, tenentes do diabo, cada qual mais imponente, mais fantástico, mais brilhante, mais deslumbrante, mais mirabolante e, para mim, nada menos que acachapante. E pensar que a gente não compreendia nem a metade do que estava acontecendo. Todo aquele alarido, todas aquelas luzes, toda aquela agitação, toda aquela alegria desenfreada, tudo isso nos deixou literalmente embriagados e tontos de impressões e sensações, tão novas e tão fortes que nunca mais esqueci aqueles dias delirantes. Vi muitos carnavais depois daquele. Participei mesmo de vários e curti-os muito. Mas nada, nunca mais, se comparou com aquele primeiro carnaval no Rio de Janeiro. Um banho de Brasil inesquecível. Pronto, voltamos. Vocês viram, né, ouviram o texto e leram junto com o áudio. Teve um podcast aí, teve um áudio junto ao livro, junto ao texto, que ajudou bastante a leitura. E a Tatiana Belinsky é essa senhorinha aqui, vejam só, ela já faleceu, mas foi uma mulher memorável aqui no Brasil. Né? Então, abaixo tem a foto dela com o Júlio, que é um personagem da TV Cultura, não sei se vocês conhecem. E a Tatiana Belinsky, ela nasceu em 1919 e faleceu em 2013. Então, em 2019 fez 100 anos sem ela, não é? De sua existência. Análise do trecho Transplante de Menina. Vamos aqui. O que vocês acharam do título? Parece chamar a atenção, não é? Parece mesmo. Olha só o nome, Transplante de Menina. Vejamos. Tatiana Belinsky relembra, por meio dessa história, sua viagem ao Brasil no período de imigração, na década de 1930, e que como imigrante russa, aos 10 anos de idade, foi transplantada para o nosso país. Por isso esse nome, né? Transplante de menina. Percebam que o texto é narrado em primeira pessoa, ou seja, é ela que escreve, não é o texto
também narrando sua própria história, ou seja, a narradora participa da história. Nesse caso, é a própria Tatiana Belin que é a narradora. Esse texto faz parte do seu livro sob o mesmo nome, né, do texto que vocês leram, Transplante de Menino. A narradora relata o momento de turismo pelo Rio de Janeiro, então vocês perceberam, não é que ela começa falando, inclusive, desse primeiro contato dela com o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro contato com o Corcovado, num período em que ainda não havia a estátua do Cristo Redentor. Imaginem, gente, a primeira referência que nós temos do Rio de Janeiro é o quê? O Cristo Redentor. Então, ela chegou lá no Rio de Janeiro, foi ao Corcovado, num período em que a estátua ainda não estava erguida. E olha só o que é que ela diz, porque a estátua só foi terminada em 1931. E ela diz assim, ó, mas para ela, né, nesse período o lugar parecia ainda mais divino, ou seja, sem a estátua parece que o lugar parecia ser mais divino ainda. Na realidade, o seu primeiro contato com o Brasil e para ela foi tão fascinante conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro que mesmo frequentando outros carnavais, nada mais se comparou a esse dia, pois, como ela afirma, foi seu banho de Brasil. Vejam que esse dia narra uma viagem, mas o modo como ele é narrado prende a atenção do leitor, pois a autora, Tatiana Belin, coloca cor em suas palavras. E é isso que eu gostaria que vocês lembrassem no momento das suas escritas, certo, gente? Colocar cor nas palavras, ou seja, deixar o texto mais atrativo. Vocês já viveram um dia tão legal assim que ficou na sua memória? Com certeza. Agora, nesse momento, talvez lembre-se desse dia e dê um sorriso, pois essa memória está na cabecinha de vocês. Aí também tem um outro vídeo, que é um pouquinho da Tatiana Belin, que o vídeo só tem 13 minutos e 22. Vocês podem assistir em outro momento, tá? Depois da videoaula. E aí, qual que é a atividade? Escolhendo quem vai ser o entrevistado. Então, depois de ouvir o texto da Tatiana Belin, de ler e ouvir, não é? De ver um pouquinho sobre ela, percebam que ela já faleceu bem idosa. Então, ela teve muita história para contar. E contou, viu, gente? Escolhendo quem vai ser entrevistado. Como disse antes, vocês precisam entrevistar alguém que mora há muitos anos na sua comunidade ou em Calcaia. Não precisa de ser seu vizinho especificamente, mas a pessoa precisa ter morado há muito tempo em Calcaia. Precisa morar, né? Por isso seria interessante que fosse alguém mais velho, com muitas memórias para contar. Então vamos ao planejamento. Como é que vocês vão fazer? O primeiro passo, lista de nomes para entrevista. Vocês vão listar. Aí, gente, quem vai listar são vocês não precisam de listar todas as pessoas e ir atrás de cada uma, não. Façam uma relação de nomes para depois você escolher. Então, faça uma lista das pessoas que vocês poderiam entrevistar. Pode ser seu avô, sua avó, alguém da família que seja mais velho, um vizinho ou uma vizinha que viva há muito tempo na comunidade, né? Ou da região de Calcaia. Escrevam quantos nomes lembrarem. Vocês podem combinar com alguém da turma para fazerem juntos, via WhatsApp, né? Já que a gente está evitando o contato presencial. Vocês podem fazer junto essa lista, tá bom? Se juntem e aí pensem, porque vocês conhecem as pessoas da comunidade, pode pedir ajuda dentro de casa e aí um vai dando ideia para o outro. Segundo passo, elencar quem será realmente entrevistado. Após fazer a lista de nomes, escolham quem será a pessoa entrevistada. Lembre-se de que pessoas comuns podem narrar fatos engraçados ou tristes, expressando o modo como sentir e viver esses acontecimentos. O que interessa é que as lembranças sejam fortes e significativas para quem as conta, né? Terceiro passo. Então, o segundo passo você vai elencar. Fez uma relação de nomes. Vamos supor que você escolheu aí, você colocou na sua lista 10 pessoas, com a ajuda aí da família ou de um amigo. Agora você ou vocês vão elencar qual é a pessoa que vai ser entrevistada. O terceiro passo, planejar perguntas e marcar a entrevista. Abaixo constam algumas orientações, algumas perguntas e orientações para o momento da entrevista. Vejam aqui. Façam a entrevista à distância, pode ser via WhatsApp, inclusive gravando o áudio, se a pessoa permitir, não é? Evitem ter contato presencial devido ao risco de contaminação pelo coronavírus. Se a entrevista for presencial, use máscara e mantenha a distância. Peçam a ajuda à sua mãe ou pai. Façam essa entrevista até a nossa aula da próxima semana. A entrevista é a base para o relato de memórias que vocês irão escrever. Tá? Então, sem entrevista, sem texto. Vocês não vão ter como escrever um texto se vocês não entrevistarem alguém que seja mais velho e que possa contar sobre a comunidade em que vive, seja no seu bairro ou da região de Calcaia. Lembre-se de explicar que vocês... Aí, quando vocês forem entrar em contato com a pessoa, vocês têm que explicar, né? Que estão participando da Olimpíada de Língua Portuguesa e precisam escrever as memórias literárias de alguém que vive há muito tempo na comunidade. Vocês também precisam ouvir atentamente a pessoa entrevistada. Então, enquanto a pessoa fala, você não pode ficar pensando na morte da bezerra, não. Presta atenção no que ela está dizendo. Faça anotações, tá?
e do que você acha interessante, do que você acha relevante. Se tiver alguma dúvida, pausa, pergunta se pode detalhar melhor. Marquem um dia que essa pessoa tenha disponibilidade para responder suas perguntas. Coloque a data da entrevista em suas anotações, tá? Então, essas perguntas aqui são norteadoras, ó, mas vocês podem acrescentar outras. Primeira, qual o seu nome completo? Segunda, qual a sua data de nascimento e quantos anos tem agora? Terceiro, em que lugar o senhor ou a senhora nasceu? Quarto, onde o senhor ou a senhora mora atualmente e há quantos anos mora nessa localidade? 5. O senhor ou a senhora se lembra de alguma passagem marcante de sua vida nesta cidade? Que fato é esse? Por que ele foi marcante? 6. O senhor tem algum objeto, o senhor ou a senhora, né? Tem algum objeto, foto ou documento? Esse documento pode ser uma carta, um cartão postal, algum outro tipo, que lembre essa imagem da sua vida? Pode me enviar essa foto ou uma foto desse objeto ou documento? Onde morou na sua infância? 8. De que brincava na sua infância? 9. O que gostava de fazer na sua infância? 10. Dos momentos vividos na sua infância, qual marcou a sua vida até hoje, que lhe traz boas recordações? 11. O que ainda gostaria que permanecesse da sua época de criança? Por quê? 12. Como era essa localidade quando chegou aqui? 13. O que mudou nessa localidade e o que gostaria que ainda existisse? 14. Que gosto e que cheiro o senhor ou a senhora daria para a sua saudade, do seu tempo de criança? Se tiver algum registro desse período, pode compartilhar comigo? Aí se a pessoa perguntar, como assim que gosto e que cheiro? Aí a pessoa que escolhe, né? Ah, eu acho que vai ter cheiro de rosa, eu acho que vai ter cheiro, um cheiro bom, um cheiro de comida, um cheiro de alho. Por exemplo, a minha sobrinha disse que a casa da minha mãe lembra cheiro de alho, que é o tempero que ela mais gosta. 15. Faça uma comparação entre a sua infância e a das crianças de hoje, certo? Então, são 15 perguntas. Daí vocês vão fazer o quê? Anota essas perguntas agora no seu caderno, tá? Essas perguntas acima. E se preferir, vocês criem outros. Depois, escrevam no nosso grupo quem será a pessoa que vocês desejam entrevistar. Lembrem-se que vocês podem, como grupo, entrevistar a mesma pessoa. Agora, entre em contato com essa pessoa que vocês desejam entrevistar e perguntem em que momento ela pode atendê-lo ou atendê-la, né? Para participar da entrevista. Seria bom, gente, já nesse próximo final de semana, que facilita mais, né? Geralmente, no final de semana, a pessoa pode estar mais livre. Vocês precisam fazer essa entrevista até a próxima aula da próxima semana, pois irão começar a escrever as memórias da pessoa entrevistada, tá certo? Vocês vão começar agora com a entrevista, fazem a entrevista com ela. Na próxima aula da outra semana, nós já vamos começar a escrever esse texto. Lembrem-se de que vocês podem formar grupos virtuais e entrevistar a mesma pessoa, mas cada um deve fazer suas anotações, pois cada um irá escrever as memórias literárias dessa pessoa ao seu modo. Então, mesmo que 5 pessoas entrevistem a mesma pessoa, vamos supor que vocês escolheram a professora Prazeres, da escola Cezanildo do Anexo, não é? A Prazeres é uma pessoa, uma moradora da comunidade que conhece muito bem, e ela mora há muitos anos, né? Na comunidade do Cercadão. Então, ela pode, com certeza, falar de muitas mudanças que houve, de como que era a infância, como é que foi esse processo de mudança, e agora, né? O que é que ela pensa, como é que ela sente tudo isso. É um exemplo, tá? Estou falando da professora Prazeres porque é quem eu conheço que conhece bem a região. E aí vamos supor que 5 pessoas desejem entrevistá-la. Pode ser, vocês vão todos fazer a mesma pergunta, né? Podem fazer via WhatsApp, combinar de juntos ouvirem os áudios dela, se ela permitir. E aí vocês têm que fazer as suas anotações. Não é uma pessoa só que anota não, tá? Cada um faz suas anotações do que acha mais importante, por exemplo, do que a professora Prazeres ou o seu entrevistado ou entrevistada vai falar. E aí depois cada um vai escrever um texto. Então, se 5 pessoas entrevistarem a professora Prazeres, 5 pessoas vão fazer um texto sobre a vida dela, sobre as memórias dela, envolvendo a região que ela mora. Tá ok? Só que é lógico que o texto vai sair totalmente diferente um do outro, porque vocês pensam diferente. Ó, vejam que texto lindo para encantá-los. De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como um tesouro na gruta de Aladim ou num baú que permanece no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de sua mão. Você vai descobrir que as pessoas mais simples têm algo surpreendente a nos contar. Quando um avô fica quietinho com o olhar perdido no passado, não perca a ocasião. Tal como Aladim da lâmpada maravilhosa, você descobrirá os tesouros da memória. Se ter um velho amigo é bom, ter um amigo velho é ainda melhor. Então, mãos à obra, minha gente linda. Beijos.